Olá, meus queridos. Hoje nós vamos ver o último capítulo do nosso livro de ciências do módulo 2. E o nosso assunto é sistema cardiovascular. O que é sistema cardiovascular? Eu coloquei aqui para vocês essa imagem mostrando uma cidade. As grandes cidades, elas não param nunca. Existe o movimento de pessoas, o movimento de transportes, e mesmo durante a madrugada, existem pessoas trabalhando em empresas e fábricas, bem como caminhões e automóveis transportando vários materiais durante o dia e durante a noite. Então podemos ver que o nosso sistema cardiovascular é como se fosse uma grande cidade. Ele nunca está parado. Nosso corpo, ele pode ser comparado a essa cidade, pois ele também não para nunca. Até quando estamos dormindo, há muito trabalho a ser feito. Os nutrientes e o oxigênio devem ser levados a todas as partes do corpo. O lixo e a sujeira precisam ser eliminados do organismo. As células de defesa e os anticorpos têm que chegar aos órgãos em que são necessários. E o calor do corpo deve ser distribuído a todos os membros. E quem faz esse trabalho todo é o sistema cardiovascular. Então, eles fazem o quê? Levam os nutrientes, eliminam o lixo e a sujeira do organismo, leva os anticorpos onde for necessário e também distribui calor para todo o corpo. Mas o que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável para garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes, oxigênio e outras substâncias. Então, esse é o trabalho do sistema cardiovascular. Componentes do sistema cardiovascular. O nosso sistema, ele é composto por 3 componentes principais. O primeiro componente é o sangue, que é o líquido circulante. O segundo componente são os vasos sanguíneos, que são as artérias e veias por onde o líquido passa. E o terceiro é o coração, que é uma bomba que impulsiona o líquido ao longo dos vasos. O sangue. Como já vimos então e conhecemos, o sangue é um líquido viscoso, ou seja, pegajoso, e tem a cor vermelha, que é impulsionado pelo coração, circula por todo o organismo, transportando nutrientes, gases e células de defesa. Além do mais, ele recolhe o lixo que é produzido pelas células e leva-os aos órgãos responsáveis pela eliminação de resíduos ou da sujeira. Veja só, se a gente pegar um pouco de sangue e colocarmos em um tubo de vidro, que chama tubo de ensaio, e pega esse tubo de ensaio e coloca numa máquina chamada centrífuga, esse sangue ele vai ser agitado em alta velocidade. E como ele está sendo em alta velocidade, esse líquido ele vai se separar. Ele se separa em 3 camadas. Uma dessas camadas, ele é composto pelo plasma e plaquetas. A outra, ele é chamado de leucócitos, que é o mesmo que glóbulos brancos. E depois as hemácias, que é chamada de glóbulos vermelhos. Então, olha só, o plasma, ele ocupa cerca de 55%.
As plaquetas e os glóbulos brancos ou leucócitos, eles são compostos por 1%. Já os glóbulos vermelhos, 44%. Então, o nosso corpo tem, o nosso sangue, cada amostrazinha de sangue tem 55% de plasma, 1% de glóbulos brancos e plaquetas e 44% de glóbulos vermelhos. Mas o que é isso? Plasma, plaqueta, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos? O plasma. Como eu falei, o plasma ele corresponde a 55% e ele é composto por água. Então, o plasma ele é composto por água. Esse líquido é um amarelo claro, no qual as células sanguíneas ficam mergulhadas. Elas são invisíveis ao olho nu e é composto de água, proteínas e nutrientes. As plaquetas. As plaquetas são células que entram em cena quando nos machucamos. Então, é só quando a gente se machuca que começa a sair sangue do nosso corpo. A gente pode olhar que de repente ela começa a sair uma aguazinha. Essa aguazinha são as plaquetas. Então, ela se junta para formar uma espécie de tampa, que é a coagulação, e aí o sangramento passa. Então, é esse processo de coagulação que as plaquetas são responsáveis. Os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles são células que protegem o nosso corpo. De quê? Da entrada de vírus, de bactérias e também substâncias nocivas. E, por último, os glóbulos vermelhos ou as hemácias. São células responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o corpo. Então, são as hemácias que levam o oxigênio. Então, o sangue, como vimos, ele tem essas 4 partes e cada uma é responsável para desempenhar uma função do nosso corpo, que é levar as proteínas e nutrientes, que é coagular o sangue, proteger de vírus e bactérias e também levar o oxigênio para o corpo. O coração. O coração, ele pesa cerca de 300 gramas. E apesar de ser tão pequeno, ele trabalha muito duro, ele trabalha muito. Durante um único dia, ele passa por ele aproximadamente 10.000 litros de sangue. Isto em uma pessoa com hábitos comuns, pois em um atleta, por exemplo, a quantidade de sangue bombeado pelo coração é muito maior. Aí você me pergunta assim, tia, a gente tem 10.000 litros de sangue no nosso corpo? Não, eu disse que 10.000 litros de sangue, ele passa pelo teu coração. Ou seja, o sangue do seu corpo, ele vai sendo, bombeado. Ele passa pelo seu corpo, volta para o coração, no coração, tira as impurezas, vai limpo de novo e volta. Então, esse movimento de ida e volta para o sangue, do sangue para o coração, é o tanto de litros de sangue que vai passar pelo coração. Então, nós não temos 10.000 litros. E isso é o tanto de vezes que o sangue passa em nosso coração. Nas crianças, a quantidade de sangue é menor, é maior. Ela corresponde a 8% da massa corporal. Enquanto nos adultos, o volume de sangue representa 7% da massa corporal. Então, 8% das crianças, 7% dos adultos. A anemia. A anemia é uma doença causada pela diminuição de número de glóbulos vermelhos no sangue. Então, vocês viram que os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis para levar o oxigênio para o nosso corpo. Então, quando essas células, esses glóbulos vermelhos, eles diminuem, então a pessoa, ela fica com essa doença que é chamada anemia. Por conta disso,
Uma pessoa com anemia, a pessoa fica pálida e se sente fraca, cansada, desanimada e sem apetite. Essa enfermidade pode, inclusive, atrapalhar a aprendizagem das crianças na escola. Então, a criança com anemia, ela fica tão fraquinha, tão molinha, que ela não vai conseguir estudar. Ela vai sentir sono, ela vai se sentir cansada, ela não vai se sentir animada para nada. A causa mais comum da anemia é a falta de ferro e vitamina B12. Onde é que a gente encontra ferro e vitamina B12? Nós encontramos eles na alimentação. Como prevenção, então, nós devemos comer verduras verdes escuras e grãos como feijão, que são 2 alimentos ricos em ferro. E também alimentos ricos em vitamina C, que está em algumas frutas que têm a vitamina C, como a laranja, a acerola, o limão, entre outros. Os exercícios físicos também eles ajudam a combater e a evitar a doença. Veja só, quais são os sintomas então da anemia? Os sintomas ela acontecem em todo o corpo. Então não é somente uma coisa que sofre, é todo o corpo. Primeiro, os olhos. Os olhos ficam amarelados. Por isso que às vezes os pais ou o médico puxa o olho da gente e abre para olhar se ele está vermelho ou se está amarelado. A pele. A pele fica pálida, a pessoa sente muita frieza na pele e a pele também é meia amarelada. O sistema respiratório. No sistema respiratório, a pessoa sente muita falta de ar. Nos músculos, muita fraqueza muscular. No intestino, o intestino grosso, que é responsável pelas fezes, a mudança na cor das fezes, as fezes mudam de cor. No nosso cérebro, no central, tem a fadiga, sente tontura e desmaio. Essa fadiga é o cansaço, a tontura e também desmaio. O sangue, os vasos sanguíneos, ele tem baixa pressão arterial, ou seja, ele não vai circular normalmente no nosso corpo, ele vai circular mais devagar e aí não vai oxigenar o sangue direito. O coração, o que a pessoa sente? Palpitação, frequência cardíaca acelerada, dor no peito, ataque cardíaco. E o baço, ele aumenta do volume. Então, olha só. Para evitar, então, a anemia, nós precisamos de quê? Alimentos ricos em ferro, vitamina B12 e vitamina C. Esses 3 são amigos do coração e também protegem o nosso corpo das anemias. Os vasos sanguíneos. Veja só. Para que uma água circule em uma residência, a casa deve ter os encanamentos, que é por onde vai correr as águas para chegar até a pia, para chegar até o banheiro, para chegar até o chuveiro. Então, assim como em uma casa, o nosso sistema cardiovascular, ele também precisa de encanamentos. Esses encanamentos são conhecidos como os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser os capilares, eles podem ser as veias e ele pode ser também as artérias. Os capilares. Os capilares recebem esse nome porque eles são bem fininhos, mais finos que um fio de cabelo, isso, mais fino que um fio de cabelo. E eles ligam as veias e as artérias. Então, o trabalho dele é ligar veias e artérias. As veias. O que faz as veias? As veias, por sua vez, recolhem o sangue e o traz de volta ao coração.
que é um sangue venoso. Aquele sangue que eu falei com o lixo que está no nosso corpo. Então, é nessa veia que recolhe esse sangue e traz de volta ao coração para ser filtrado. As artérias. As artérias, então, ela transporta o sangue do coração a todos os órgãos e membros do corpo. Então, as artérias, ela sai do nosso coração e transporta o sangue do coração para todas as partes do corpo, que é um sangue limpo, rico em oxigênio. Cuidando das artérias. A gente já viu a importância de um bom funcionamento das artérias, das veias e dos capilares. Em sua casa, às vezes a gente vê que tem um entupimento de algum cano na cozinha ou no banheiro. E quando acontece isso, significa que a sujeira está acumulada e aí alguém precisa ir lá limpar esses canos. Assim como numa casa, também pode ter alguns alimentos que vão se acumulada nos nossos vasos sanguíneos, que podem ficar também entupidos ou obstruídos. O que faz isso então? O consumo excessivo de doces e gordurosos podem provocar o estreitamento das artérias, trazendo doenças. E essa doença ela é denominada aterosclerose, que pode provocar infartos, derrames e até mesmo levar a pessoa à morte. Devemos nos alimentar de maneira saudável, praticando exercícios físicos regulares e abstendo-se do cigarro e reduzindo o consumo de doces e alimentos gordurosos, porque tudo isso prejudica a circulação sanguínea, causando danos à nossa saúde. O nosso coração. O nosso coração, ele funciona como se fosse uma bomba que impulsiona o sangue que se encontra nos vasos sanguíneos para todas as partes do corpo. Já vimos que ele pesa cerca de 300 gramas e tem o tamanho de uma mão fechada. Ele se localiza mais ou menos no centro do peito e é levemente deslocado para o lado esquerdo, protegido pelo osso externo e pelas costelas. O funcionamento do coração é automático. Quando estamos descansando, ele bate em média 80 vezes por minuto. E ao realizarmos alguma atividade física, o número de batimentos aumenta proporcionalmente ao esforço feito. Observe bem. Se você ficar quietinho lá sentado, estudando ou fazendo alguma atividade, o seu coração vai estar bombeando 80 vezes por minuto. Mas se você levanta, corre, faz atividade física, anda ligeiro, sobe uma escada, então esse bombeamento do sangue, ele vai aumentar. E nós podemos contar os batimentos cardíacos, como a gente pega os dedos, dois dedos, o indicador e o médio, da mão esquerda sobre a artéria radial, na região do pulso direito, abaixo do dedão. E aí, ou então também sobre a artéria carótida, que ela fica na região do pescoço, e conta essa pulsação durante 15 segundos. Depois que a gente contar durante 15 segundos, a gente vai multiplicar 15 vezes 4, que vai dar 1 minuto. E aí você vai pegar esse tanto, multiplicar por 4 e vai saber os seus batimentos cardíacos. Então, você conta durante 15 minutos, 15 segundos e depois multiplica a quantidade de batimentos por 4. Veja só, normalmente em 1 minuto
Em repouso, o coração humano pulsa 80 vezes por minuto. Em uma hora, ele pulsa 4.800 vezes. E olhem só, em um dia, ele pulsa 115.000 vezes e 200. Isso em um dia. Então veja que o nosso coração, ele nunca está parado. Todo o tempo ele está trabalhando, funcionando, bombeando o nosso sangue. Veja só. Só que o nosso coração ele tem inimigos e também tem inimigos. Quais são então os principais inimigos do nosso coração? Primeiro, má alimentação, que são os maus hábitos à mesa. Além de prejudicarem o sistema digestório, os hábitos nutricionais inadequados, ele representa um perigo para o coração. Alimentos excessivamente gordurosos, salgados podem causar obstrução das artérias. Um outro inimigo do coração é o estresse. Preocupar-se demais faz mal ao coração. Pessoas que trabalham muito, nunca tiram férias e estão sempre irritadas e ansiosas são candidatos perfeitos para desenvolver doenças cardíacas. Outra coisa é o cigarro. O cigarro é o inimigo número 1 do coração. Pessoas que fumam, elas têm chances 60% maiores de ter um infarto do que uma pessoa que não fuma. Todos podem ter infarto, sim, mas quem fuma, a probabilidade é bem maior de se ter um infarto. O outro é o sedentarismo. A prática de atividades físicas contribui para o desenvolvimento e o fortalecimento do sistema cardiovascular. Então, nós devemos procurar sempre que possível praticar algum esporte ou brincar ao ar livre. E o último, como nós já vimos, que é o colesterol alto. Esse colesterol alto, muitas das vezes, ele é adquirido pelos maus hábitos alimentares. E quais são então os amigos do nosso coração? Praticar esportes, rir, brincar e ter uma boa alimentação. Nós precisamos amar o nosso coração, amar a nós mesmos. Por quê? Se a gente faz algumas coisas, nós estamos nos protegendo de doenças graves como vimos. Então, olha só. O que então que nós devemos fazer? Praticar atividades físicas, ter uma dieta saudável, controlar o colesterol e a pressão sanguínea, reduzir o nível de açúcar no sangue, controlar o peso, não fumar e o melhor de todos, seja feliz, porque até a Bíblia nos diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, sorria sempre, porque quanto mais você ri, mais o seu coração se torna feliz e você se protege de várias doenças. Beijos e até a próxima.